Fala Everton, joia, Cester, beleza? Tá chegando uma galera aqui também. A L3X Brothers, joia. Nós vamos falar com um cara do blues, mano. Não sei se vocês conhecem aí o Lucas Oliveira. Beleza, que bacana. O AL3X Brothers é o que? Uma banda? É isso? Aí o Lucas já chegou. Deixa eu mandar o convitinho lá pra ele. Pra gente bater um papo. É isso aí, mano. Na real, Alex Brother. Alex Brother, legal. Alex e Brothers, né? Bacana. Olha aí. E aí, mano? Joia, mano. Tudo bem? Beleza. Como Enquanto está? tá a galera na quarentena, a gente tá tentando produzir alguma coisa, né, meu? É um desafio, né? A gente, não só de hoje, né? Sim. Mas eu acho que essa questão de saber usar o tempo é uma coisa fundamental, né? O músico, ao contrário do que dizem, ele precisa estudar muito, né? Uhum. Ele, ele é taxado às vezes como entre aspas, vagabundo, né? Porém, mesmo tendo que estudar muito, às vezes a gente tem tempo livre. Sim, E é difícil verdade. administrar isso, né? A disciplina e tal. E agora é mais do que nunca, né? É, eu eu tô aproveitando a primeira semana, as primeiras semanas é engraçado, né? Você não sabe muito bem o que fazer. Então eu procurei, aí você cai de cabeça no Netflix, aí daqui a pouco já dá uma saturada, vou ler um livro, aí você quer ler o livro inteiro num dia, já dá uma saturada. Aí tudo que você vai fazer É, parece que perde a graça, assim, aí depois vai entrando nos eixos, assim. Ah, vou estudar guitarra, aí você quer ficar tipo 8 horas em cima dela, assim, é uma coisa louca. Mas muito é. bem. Lucas, o pessoal tá chegando aí e cara, eu te conheço há pouco tempo, deve ter um ano mais ou menos assim. E pô, foi naquele programa que você participou do Show Livre? Pô, legal, show livre. Foi bem bacana assim. Eu falei, cara, que legal, meu. O cara faz um blues raiz assim, né? Daí eu falei, pô, que legal, deixa eu consumir o material dele. Aí eu vi que você tem um álbum lançado, pá. É, exatamente. Lançou alguns singles, eu acho que um ou dois. Na verdade, assim, eu sempre trabalhei como guitarrista, né? Como sideman, né? Acompanhando cantores, bandas, enfim. E em 2014 eu lancei um disco, né? Um disco chamado Minha Existência, que é um disco autoral, tem acho que 12 canções, 10 são canções, são composições minhas, e tem essa identidade blues já, né? Então eu fiz uma versão, por exemplo, da música Te Agradeço, em blues, Mais Perto Quero Estar, essas coisas aí. Mas nessa época ainda, acho que eu era um pouco roqueiro ainda, saca? Tipo, comecei a tocar guitarra por causa do Juninho Afran, essa coisa toda, que é Ah, somos maravilhoso. nós. E nessa época do disco, em 2014, eu ouvia muito Santana, por exemplo, Sim, que é legal. maravilhoso, né? E eu tinha essa visão de fazer algo pop, com uma referência a blues, mas algo ainda assim pop, né? Eu tava nesse caminho, nessa busca do som. Depois que eu gravei, né, e o disco foi muito legal, teve participação de vários caras que eu conhecia, que eram meus amigos, tipo Melk Vilar, Rodrigo Soeiro, Baruque, entre outros caras, assim, cantores, né, Jéssica Augusto, isso, e foi muito legal, e a galera gostou muito do blues, né, eu tinha talvez um medo, assim, de assumir esse lance, Tô dando uma travadinha sabe, na sua voz, cara. voltou aí? Voltou, voltou. Então, e aí
eu fui mergulhando no blues, assim, assumindo essa identidade porque é uma coisa que eu amo, né? E aí, anos depois, né, anos depois, aí eu lancei um projeto chamado Trio, né? Então, assim, como eu acho que todo guitarrista que quer cantar, a gente fica com medo de se expor. Então, o meu disco, cara, assim, os backs vocais do meu disco era Melk Vilar, Nando Viana, Jéssica Augusto e Paloma Posse. Ô, louco. Tipo, na mixagem, back lá em cima, entendeu? Hammond, vários elementos e tal. E é até normal que a gente queira se esconder, né? Tem essa questão, a gente tem esse lance. E depois eu fui curtindo o vazio do blues, assim, né? E aí eu lancei um projeto chamado Trio, né? Ó, tem uma galera entrando top aí. Luciano Clau, Cacau Cacau Santos, Santos. Ó, só Abração. os mestres agora. Então Legal, um abraço pra todo mundo. eu, eu lancei esse disco Trio, né? Na verdade não foi um disco, né? Eu fiz uma live session no estúdio em São Paulo, no estúdio de Censo, gravando, cara, 5 músicas valendo, assim. Valendo. Valendo, né? 3, 4, com muito improviso e tal. E tá lá no meu YouTube, né? Tem até um documentário sobre o processo de gravação, o processo de composição. E tá lá no Spotify, no Deezer, nas plataformas, tem tudo Eu lá vi, bem também. legal. E Muito bacana. aí, e aí cada vez mais eu tenho assim me dedicado ao lance de ter uma linguagem principal, de estudar uma linguagem musical, de entender a história, a sonoridade. Acredito que a linguagem é como um idioma, né? É uma coisa complexa. Então Sim. aí eu tenho focado esse trabalho, esse projeto, enfim, é uma coisa que eu gosto muito, assim. E é uma autoprodução, né? Sim, eu sempre me produzi, não por uma questão de arrogância, assim, tipo, pô, Não. ninguém vai entender a minha ideia, mas eu acho que é até um lance de conveniência, né? Eu também trabalho como produtor musical e, pô, às vezes é mais fácil, você já tem uma ideia, né? Você já sabe como chegar naquela ideia, né? E, então, sempre as minhas músicas foram produzidas por mim, quero ter a experiência, deve ser muito legal ter músicas produzidas por outra pessoa, né? Porque Ah, isso eu acho que agrega. abre o leque, né? Cê- Dá cê- uma outra, você talvez um outro olhar, né? exatamente. Mas assim, aí, esses trabalhos todos foram autoproduções mesmo. Legal. Eu dando uma procurada, eu vi que você começou super cedo na música, né? Vem de família evangélica de berço e tal. E aí você estudou no Souza Lima? Cara, eu estudei na ULM e no Conservatório Itacaí, né? Tatuí também, né? Eu comecei com 12 anos porque o meu irmão queria tocar guitarra, né? Violão para tocar na igreja, aquela coisa e tal. Meu pai era pastor e todo pastor tem um sério interesse que o filho dele toque para É, ajudar, né? sim. Normal, para fazer esse apoio. E aí o meu irmão tava nessa pilha, né? E falou: eu quero tocar violão. E aí eu acho que uma família precisa pensar nessa questão, né? É muito legal que a minha família tinha de não ter um filho predileto. Então, se alguém quer uma coisa, o outro tem direito também. Tá certo. Aí falou: você quer entrar na aula de violão também? Eu nem queria. Eu falei assim, eu quero. E aí eu entrei, cara. E aí eu entrei e meu irmão parou. E eu continuei. Foi engraçado porque Ah, que legal. ele, o professor ia lá em casa, né? O nome dele é Eliseu Lopes. Até um abraço pra ele se ele ver depois isso. Ele ia lá em casa, o meu irmão não acordava, cara. Meu irmão não acordava pra abrir o portão pro professor. E aí eu comecei a amar o negócio, assim, comecei a gostar e tal. Eu já tinha um lance, assim, gostava de música. O Denis aí também, baixista, entrou um abração. Ah, o Denis. O Denis é o que toca com o Baruch, não? Exatamente. Fazendo com o Baruch, legal. Então Órgão também, aí eu lógico, né? fui me apaixonando, cara, assim, pela música, já gostava, né? Eu lembro que eu fazia comentários com amigos, assim, tipo, na igreja,
quando o guitarrista, tinha um guitarrista lá que ninguém gostava dele, falavam que ele tocava chá com pão. Mas de vez em quando ele levava um chorus e levava uma alavanca. E quando ele dava uma tremidinha na alavanca, cara, aquilo de alguma forma Mexia. tocava meu, mexia, assim. Eu comentava, cara, tá fazendo uns negócios do rock, assim. Mas aí eu comecei a tocar e depois fui estudar numa escola de música, né, com outro professor. E aí depois eu fui entrando para essas instituições aí, né. A ULM, que era uma baita escola, que é a Universidade Livre de Música Tom Jobim, agora chama EMESP, né. E aí depois Tatuí, e aí foi caminhando, e aí comecei a tocar. E não parei mais, né? A gente Ó, o tava Rodolfo da banda falando. Apogeu aí também. Bração. Legal. E aí foi o começo, assim, né? Foi muito legal. Eu acredito que teve uma questão social também. Eu ir para esses lugares, né? Porque eu era uma criança muito inferiorizada, né? Tinha complexo de inferiorizado, de inferioridade, muito antissocial, mas o social aquele tímido, aquele medroso. Sim. E eu tive que sair sozinho, entendeu? Saí, atravessava a cidade, e aí isso foi gerando uma independência. E também eu tinha um professor lá na ULE, meu primeiro professor foi o Jonas Santana, um baita cara. E ele acreditava muito em mim, ele falava assim pros funcionários, ó, esse cara aqui um dia vai dar aula aqui, ele Ah, vai que ter um legal. futuro brilhante. Então é como se pela primeira vez alguém acreditasse em mim, alguém de fora acreditasse em mim, externasse isso, né? Então a música ela trouxe uma questão de confiança, né, para minha vida emocional, assim, isso foi muito importante, né? É um fator que eu acho que é muito interessante. A música, estudar música tem muitos benefícios, né? Sim. Benefício de da questão motora, da questão de disciplina, mas também dessa questão emocional, né, de você estar com outras pessoas, conhecer. Isso foi muito legal para mim. Eu vi Ó, num Tiagão comentário Vieira seu. também, ó, guitarrista top. Opa, que bacana. Eu vi um comentário seu que você comenta, você fala que lá fora tem a educação já na infância, nas escolas, né? E que o Brasil perde muito com isso e não ter, né? Pelo menos ali no ensino fundamental, uma introdução à música, né? É porque, assim, na minha opinião, o problema do Brasil não é a qualidade musical, né? Sim, Embora a gente tenha um cenário, um mercado muito pobre, né? O que faz sucesso é algo muito não musical, digamos assim. Mas o problema não é a capacidade das pessoas de fazerem música, na minha opinião. A grande questão no Brasil, da cultura em geral, é a falta de público. A gente só gosta aquilo que a gente entende aqui. A gente só consegue gostar daquilo que a gente assimila. Né? Então, por exemplo, se não me engano, nos Estados Unidos, toda criança de 12 anos sabe ler partitura. sim, Então, assim, se ele quiser continuar um instrumento, vai ter um financiamento. Se ele não tiver dinheiro, ele vai ter um instrumento. Se ele não se tornar um músico, se ele não quiser tocar, ele vai saber analisar, ouvir, apreciar a música. verdade. Então, você já tem ali uma população inteira que vai consumir, que vai vivenciar a questão musical. E eu acho que no Brasil, infelizmente, agora talvez a internet democratizou em um certo ponto, né? As pessoas não precisam mais, de repente, comprar um CD para ter comprar um ingresso para ver um show, ele pode ver uma live e tudo mais. Mas a questão eu acho que é de educação mesmo, né? Sim. Que falta essa formação musical. Eu acho que tem acho que mais de 10 anos, né, que foi aprovado leis que a música deveria ir para a escola, mas a gente vê que isso Tá é muito engatinhando pouco, ainda. É, engatinhando, e quando chega é aquela música que é só é só uma é aula de inglês no ensino médio, verbo to be, né? Que a gente bem, só sabe aquilo e não prossegue, infelizmente, né? sim. Eu fiz missões aqui no centro de São Paulo, que a gente trabalhava com crianças de rua, né? Uhum, E por alguns anos ali nós fomos voluntários e era uma missão da Suíça, com um uhum, pastor americano, e eles viviam na Alemanha. uhum, Então, vinha turma de todos esses países.
E eles falavam, cara, lá, assim, a gente aprende música já na infância, ó, né? E tem uma hora que a gente tem que escolher um instrumento, nem que seja uma flautinha doce, um apito, um pandeirinho. Mas você tem que escolher um instrumento para você aprender na aula de música. Então, ali a pessoa já começa a ter uma noção de ritmo, né, de prestar atenção em cada instrumento e tal. E você vê que criança é uma esponja, suga tudo isso, né, Mel? Com certeza, né? A criança ela é muito influenciável, né? Inspirável, eu diria assim. Né? Eu, Lá na igreja mesmo. o exemplo que você comentou do inglês, se a gente tivesse inglês desde do primário, ia absorver muito mais. Lá na igreja mesmo, acho que todos os lugares onde tem música, as crianças ficam enlouquecidas, querendo aprender, querendo ficar perto do instrumento. E aí eu falo pra galera de música da igreja assim, ó, se não tem criança perto da gente, a gente tá mal, cara. A gente tá tocando mal, a gente não tá inspirando ninguém, né? Verdade. Enquanto não te... eu, graças a Deus, eu recebo muita foto, assim, vídeo de pais, assim, que tipo, as criancinhas com um violãozinho na mão falando que tá me imitando, sabe? Isso é Sensacional. muito legal, né? Porque você tá inspirando. Eu acho que a música, como a arte em si, a educação, é uma forma de você inspirar outras pessoas. Então, quanto melhor a É de São gente. Paulo mesmo. Eu sou de São Paulo. Sim, legal. São Paulo é a capital. Então, a gente precisa fazer bem para inspirar, né? Uma outra geração, enfim. Deixa eu até compartilhar contigo um testemunho. Os últimos 19 anos eu congreguei na Cristo Salva, Ministério do Tio Cássio. Não sei se você conhece, é onde nasceu o Oficina G3, o grupo 3. Aham, já ouvi falar. E aí lá, no início dos anos 2000, o pessoal falou assim, meu, começa o louvor aqui em cima e as crianças ficam meio aglomerado. Por que a gente não faz um período musical com eles, com música específica para eles, né? Às Uhum. vezes com violãozinho e voz, né? Aquela coisa. Daqui a pouco a gente tava com um carrãozinho. Um mês depois tinha uma banda. Tinha bateria, tinha guitarra, tinha contrabaixo. Aí já tinha três meninas cantando. Aí tinha um pessoal de dança ali, fazendo coreografia com as crianças. E a gente começou a perceber que as crianças começaram a levar instrumento de brinquedo. Aham. Guitarrinha, violãozinho, bateria, tecladinho. E a gente começou a brincar. A Ana, inclusive, é de lá, que acabou de entrar. Quem vier com o instrumento, vem aqui pra frente pra tocar com a gente. Pra tocar com a Legal. gente, né? De brincadeira. Só que isso foi ficando sério e as crianças foram crescendo e foram realmente aprendendo e foram fazendo aquilo acontecer. Chegou uma hora que a gente falou, meu, eles já tocam, não precisa mais da gente. Uhum. E aí hoje você vai lá na igreja, você vê o culto acontecendo, são essas crianças que estão realizando o período musical da igreja, o louvor. É muito importante, né? Esse incentivo. Eu ouvi um testemunho do Alexandre Aposão, uma vez ele agradecendo um irmão da igreja lá que não batia nele, não gritava com ele, porque todo final de culto ele corria para a bateria, né? Então, às vezes precisa de paciência, né? Termina um culto, está cansado, criança sobe lá e arrebenta na bateria, mas se a gente pensar no macro, né? Pensar mais amplo aí, você está incentivando uma criança a amar a música, né? É verdade, é Isso verdade. é, isso é E aí, top. esse lance do rock, onde foi a virada de chave, assim, para pro blues, assim? Você iniciou curtindo rock e tal, e depois você migrou Então, pro blues, assim, onde foi a... gos- gostei, assim, gosto muito de rock até hoje, né? Já até gravei músicas meio rock and roll, assim. Estudando música, é, na escola de música e também na ULM, naturalmente eles vão te levar para um lado mais jazz, mais fusion, né? Então você começa a ver o rock como quadrado, de repente, e você quer outras experiências, né? Só que no meio disso tudo, né, cara, toquei muito pop rock também, essa onda de worship e tal, compus coisas nessa onda. Só que no meio disso tudo, cara, surgiu um cara chamado John Mayer, assim, entendeu? Que cara, foi o, assim, Mudou a chavinha de todo mundo. eu tive fases, assim, por exemplo, de ouvir todo dia George Benson,
Cara, assim, eu ouvia o ano inteiro aquele DVD Absolute Benson. E ali já tem um lance do blues muito legal que o George Benson mistura e emociona, né? Uma coisa muito legal. E quando o John Mayer veio unindo o pop, o blues, Ó, Wagner. cara, isso foi incrível, né? Isso foi assim. E aí eu comecei. Não, eu me apaixonei pelo estilo, pelo som. Fui até em 2 shows dele, assim. E é isso que eu percebi que eu queria para minha carreira, para minha música. Então, antes eu já admirava o Santana, não como. Ainda que ele é um grande músico, assim, fenomenal. Sim, Mas a minha maior admiração pelo Santana não era em relação à capacidade técnica que ele tinha, mas a capacidade que ele tem de emocionar as pessoas com a música dele. verdade. Ele E o John com Mayer, uma palhetada, você já sabe, é o Santana. e o John Mayer também. Então, nossa, É, ele com aquelas músicas bonitas, né? Pô, um cara do blues ganhar, sei lá, 7 Grammys de melhor álbum pop do ano, com uma essência blues, muito musical, isso é incrível. Então isso foi uma virada de chave, né? Porque aí eu comecei a curtir muito blues, a me voltar pro blues e me desvencilhar um pouco do preconceito que blues era uma coisa fácil, que blues era uma coisa pobre, que blues era uma coisa limitada, né? Pelo contrário, depois quando eu fui mergulhar de verdade, né, ele é até hoje desenvolvi um método só para falar de guitarra blues, de análise de tipos de escalas, para tocar em legal. cima disso tudo, porque é uma riqueza, né? Todo o universo musical tem uma riqueza ali escondida, né? Não Sim. importa qual seja o estilo musical, mas tem muita coisa que tá agregado ali numa linguagem, né? Então a virada da chavinha foi realmente o John Mayer, assim. É, e ele conseguiu fazer um blues acessível, né? Não precisa, o cara não precisa ser músico para querer ouvir aquilo, porque às vezes o blues que a gente escuta mais raiz, só o músico quer ouvir, né? Ou o Exatamente. cara que aprecia a música, assim. O John Mayer fez algo pop e com alguns trechos, assim, que ele pega muito do Stevie Ray Vaughan também, né? Aquela coisa mais visceral. Ele ama o Steve Ray Vaughan, ele tem até tatuado no braço dele o Steve Ray Vaughan, né? E ele até a voz, quem ouve John Mayer e ouve Steve Ray Vaughan, você percebe que a voz do John Mayer é imitando o Ray Vaughan, né? Sim, E eu estava falando até sobre isso numa aula hoje. A linguagem, né? O que é uma linguagem? Quais as características de uma linguagem de blues, por exemplo? Harmonia, tipo de escala, tipo de técnica, a questão rítmica e as frases, por exemplo. Então, quando você, em outra harmonia e em outro ritmo, você consegue trazer a técnica, o ritmo, o timbre do blues, né? Você consegue trazer a linguagem para esse idioma, para essa música. Isso o John Mayer fez perfeitamente. Então ele conseguiu pegar, né, o timbre do blues, né, aquele timbre maravilhoso, a linguagem, as técnicas, os bends, e trazer para as músicas que não eram. O Eric Clapton fez isso lá atrás, né? Ele sim, sim, quebrou aquela harmonia tradicional e compunha qualquer harmonia e tocava blues, né? verdade. Então isso foi muito legal, assim, esses caras. Além do John Mayer, assim, pô, tem vários, né? Tem aqui, o Kenny Wayne. Cara, Quem então, mais você indicaria, assim, pra gente ouvir? ho- hoje o John Mayer, eu acho, assim, faz bastante tempo que ele não se dedica tanto ao blues e essa linguagem toda. Foi um cara que teve vários problemas na carreira, né? Ele teve praticamente um câncer nas cordas vocais, teve que Foi, operar, foi. perdeu muito da capacidade dele. E ele foi migrando, né? Migrando para um folk, para outras questões, que é maravilhoso também. Eu fui no Sim, último show dele aqui no Brasil, o cara é sensacional. E hoje tem muitos caras assim que estão voando no blues, né? Inclusive caras, tem um cara brasileiro que eu quero indicar, chama Arthur Menezes, ah, eu e é conheço. sensacional, Sensacional. sensacional. O cara mora nos Estados Unidos, abriu o festival Samsung Eu tava lá, eu a, assisti. pro Samsung John Blues Fest. Satriani, né? Animal. Tocou no último Crossroads, né, do Eric Clapton, então assim,
É um cara sensacional. Tem caras da nova geração do blues lá nos Estados Unidos voando, né? Caras como Josh Smith, Philip Sace, caras um pouco mais velhos, mas, meu, Joey Bonamassa, Eric Gales, que é um cara assim, nossa, Animal, animal. sensacional. Que é das antigas também, né? Tem uma galera nova. Ontem me indicaram um cara chamado Marcus King. Cara, Não me é estranho. incrível. Super novo, assim, cantando muito, tocando muito, né? Então tem uma galera aí vindo com força, né? Legal. Aqui no Brasil a gente tem outros caras, assim, da antiga geração que são sensacionais, ativos, né? Como o Nuno Mindeles. O cara faz live direto, tocando. Eu fui em shows dele no Bourbon Street. Sensacional, assim. Cara, Legal. é uma linguagem incrível. Dentro do gospel, né, a gente tem o trabalho do Magnani também, que Que faz um animal. trabalho Animal. pop blues muito legal também, Então, né? mas E, pegando, vocês dois, vocês têm a sonoridade, né, parecida, assim, só que ele migra mais pro pop do que você. Você parece que tá mais raiz ali no blues, não é? cara, assim, a galera fala, eu sou um pouco agressivo, assim, Você é o aquela Johnny, coisa meio, o Bonamassa e ele é o Mayer. tipo, o Silver Vogue, eu sou meio, tipo, às vezes eu não quero, mas na hora vai, e eu bato na Cara, mas eu me guitarra, identifico, eu acho da hora, meu. É mais na unha o negócio. visceral, assim, é. É E, isso. e, mas de um tempo pra cá, eu tenho me dedicado a estudar mais o blues tradicional, assim, a tocar todos os acordes, todas as notas dos acordes, porque é um baita trabalho, assim, pô, parece que é fácil, mas Sim, 3 acordes ali, pra fazer soar aquilo é um trabalhão, então eu comecei a estudar. Tem uma banda, cara, que é um blues, assim, mais antigueira, mas é muito legal, e até esse lance de estudar muito o tradicional, foi muito de ver eles tocando, falar, cara, que legal demais, que é a Big Graça, uma banda, cara, sensacional. Os caras fazem, tipo, mais retrô mesmo. Bem legal. classicão, assim. Bacana. Então, eu acho que é muito importante, né, pro músico ele estudar Dá um a questão salve, fala Chicão. da história, né, mano, assim, dos períodos, estudar os tipos de som para você saber qual que você gosta mais e tal, né? Qual que você quer Sim. seguir tocando. Nem que seja para laboratório, né, meu? Conhecer a linguagem mesmo. Mas assim, o Bacana. blues, não tem como. Todo guitarrista de blues, ele vai tocar de alguma forma parecido, né? O que vai diferenciar são detalhes, né? Detalhes rítmicos, detalhes no vibrato, no bend, no timbre, né? Mas assim, a essência, né? Não é nem para soar tão Uma, diferente, porque eu vi uma entrevista do Arthur Menezes que ele fala exatamente isso, que ele estava lá mergulhado, inserido no lance do blues, assim, e ele falou, cara, os caras aqui misturam tudo, meu, e eu cheio de preconceito, querendo fazer aquele som raiz e tal. Na hora que ele começou a colocar elementos da música brasileira na musicalidade, no blues dele, cara, os caras lá enlouqueceram com ele. Falou, meu, o que você tá fazendo? Que som maluco é esse, cara? a galera lá fora é muito aberta, né? Assim, é muito Sim, aberta. Aqui a gente foi ensinado a ter muita regra nessa questão, isso não pode, desses fatores limitantes, né? E os gringos, cara, eles têm o americano em si, o cara nasce com uma autoconfiança, assim, na né? estratosfera. Eles são ensinados que eles são os melhores. Os atletas, pô, o cara vai competir, ele tem uma força emocional, porque realmente ele acha que ele é bom, né? O brasileiro, infelizmente, ele tem que o tempo inteiro provar que a E gente auto, tem competência. Isso atrapalha você ousar, né? Então, você vê os gringos falando, os caras são livres, né? Pô, vou tocar aqui. Os caras erram nota assim, e tá tudo bem, dão risada. Se a gente erra, eu essa eu pelo não menos erro fico. mais, né? Essa nota errada eu É, não erro mais. Experimentei e não deu certo. não existe nota errada, tipo, pô, se É, tocou um meio tom fora, desce meio tom já é. o Hit Eu, se- Chord fala isso, né, cara?
Quando Por isso erra que eu uma sempre falo nota, assim, cara, cara, não existe nota errada. Se der errado, ou sobe uma ou desce outra. Você vai chegar em algum lugar. se eu esbarro em uma nota num evento, num show, eu fico um mês, cara, pensando naquilo lá, assim. É uma coisa louca. É uma coisa Que assim. massa. E aí, você continua tocando com alguma galera? Não, você tá só no seu projeto autoral mesmo? Então, eu toco às vezes com uma galera, né? Tipo, sempre surge algum convite para tocar com uma galera legal. Eu tenho bastante amigos e eu vou com o maior prazer. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Hoje o cara que eu mais toco, assim, regularmente é o Melk Vilar, que é um cantor super talentoso e é um amigo de mais de 15 anos, né? Legal, E então a gente faz bastante coisa junto, né? bacana. Mas a luta é estabelecer né, o projeto. Autoral mesmo. Eu E tenho uma fora vontade isso, desculpa, pode de, parar. de ir para os festivais de blues, né? Poder tocar nesse lance assim, ter um repertório um pouco mais amplo para alcançar uma galera, né, diferente aí. Uma coisa que está crescendo muito, né? Infelizmente a gente teve essa parada toda, mas no Brasil o crescimento de festivais de jazz e de blues incrível nos últimos anos, né? Sim. E você permeia tanto é horrível essa ter que descrever dessa forma, mas assim, no mercado cristão e no mercado popular, ou não, o seu mercado é mais focado, você toca mesmo no mercado cristão, no É, gospel, exatamente. Embora eu acho que para mim a música não tem barreira, é isso. né? E eu não gostaria de ser rotulado. Até minhas músicas, elas ultimamente, vou lançar até uma música dia 15 de maio, né? Quem tiver aí, já se liga aí. Coloca A música fala mais na amor, por agenda. favor. Mais amor, por favor. Não, perfeito. E é o tipo de música que ela vai falar daquilo que é o que a Bíblia diz pra gente viver de melhor, de uma forma que alcance a todos, né? O refrão da música é mais amor, por favor, só isso. Que é uma coisa que não é só para quem vai na igreja, é uma coisa que para quem existe no mundo, para Amor todo é cidadão, né? universal, né? Então eu tenho buscado isso, né, de fazer músicas que têm uma relevância de reflexão, né, tem uma relevância nessa questão, né, que não fique presa, até porque, infelizmente, em todo o cenário, as pessoas querem ouvir sempre as mesmas coisas, né? Tá. Então é difícil ouvir, é difícil as pessoas consumirem uma coisa que confronta muitas vezes, né? Então a ideia é sempre alcançar o maior número de pessoas para que essa mensagem seja passada aí com eficiência. Bacana. Você tem um projeto instrumental também, né? Então, na verdade, esse projeto trio tem as músicas cantadas, mas sempre tem a metade da música é instrumental, né? Principalmente Entendi. nos shows, nos eventos aí, mas dificilmente eu faço algo estritamente instrumental, né? Já toquei bastante essa onda de fazer workshop com a galera e tal. Hoje, tipo, o foco tem sido um pouco mais nessa questão do blues mesmo, né? E o blues, assim, não tem como fugir disso. Os grandes guitarristas de blues, todos eles cantavam, né? Sim, Então, sim. o blues, ele parece que ele é um complemento. Você tem que ter a canção para poder interagir com a guitarra e tal. É, é, é principalmente aquele blues, aquele blues raiz negro, nem que fosse um vocalize e a guitarra respondendo, não existia, né? Era sempre aquela coisa, voz, guitarra. Era um É, bate-bola muito louco. o pergunta e resposta, né, ele faz sentido por quê? Dentro do blues. Os africanos foram trazidos pro sul dos Estados Unidos, no Mississippi, escravizados, né? Então, estavam lá sendo oprimidos nas fazendas de algodão. E uma forma deles se comunicarem, de conversarem enquanto trabalhavam, era cantar frases, né? Era o Cantar lamento, né? era o lamento. E aí esse lance da pergunta e resposta ele vem desde aí,
né? Desse lance de ter uma pausa, de ter a frase, isso é muito legal. É tipo jogando a mensagem pro outro, né? Pegar no ar a frase cantada. Muito Exatamente. legal. Então isso faz muito parte, assim, de toda a linguagem. Você vai ter aí uma semana blues. Fala pra gente disso daí. Cara, já está acontecendo, né? Quem quiser participar, entra lá no meu Instagram aqui, tem um link, né, para você entrar nessa semana. Eu estou disponibilizando um conteúdo assim de blues, aula mesmo de guitarra de blues. Durante 7 dias, todos os dias uma aula sobre um assunto diferente. Né? Então hoje eu gravei aqui uma aula e foi mais ou menos 45 minutos de aula, né? E tá lá no grupo do Telegram e a galera tá lá interagindo, né? Acabei de postar 5 minutos antes da live, subi o último vídeo. Ah, que legal. E aí, esse é o projeto, de passar esse conteúdo pra galera. Esse grupo já existe faz uns 3 meses, é muito legal, compartilhando aí, né, um pouco da estrada e esse lance da linguagem do blues. E vou fazer umas lives também com vários guitarristas, né, a partir de sexta-feira. Tem uma programação aí. Então, sexta eu falo com o Thiago Vieira, no sábado com o Edgar Cabral, no domingo com o Rodrigo Gouveia, meu amigão, na segunda com o Hamilton do Deus Resgate do resgate. e na terça com o Henrique Garcia. Então, vai ser muito legal aí, a galera das cordas, né? Galera massa, e isso que é legal, acho que na música você vai conhecendo, né, fazendo amigos, porque todos esses caras são amigos, entendeu? São caras que existe um relacionamento, existe uma troca, isso é muito legal, né? Na música, todo mundo aprende com o outro, a experiência de um serve para o outro. Uma coisa que hoje eu acho talvez tenha melhorado, antigamente parece que tinha mais competição, né? Essa questão, a galera não queria passar conhecimento. Hoje, até pelo mercado digital, a lei do mercado digital é você tem que transmitir conhecimento, agregar valor para as pessoas. Então, mesmo que o cara não queira, ele tem que passar conhecimento. Isso, Eu falava muito isso antes. Você dava aquela sacada na guitarra assim e o cara, tipo, virava o braço pra você não ver o que ele tá fazendo, né? cara, eu vivi isso, eu vi Eu isso, também. né? Os caras viravam, faziam um acorde diferente, virava de costa para você não aprender, né? Hoje está muito mais acessível, embora o acessível, o conforto acomoda as pessoas, né? Sim. Então hoje, se você quiser estudar qualquer estilo, qualquer instrumento, tem tudo de graça na internet, se você quiser. Método, e-book, caras sensacionais, os melhores do mundo, tem aula dos caras lá. Sim. Só que a gente não quer muitas vezes, né? E antigamente, quando era difícil, cara, né, eu saía daqui, ia pra Tatuí, 4 horas de viagem, ia pra ULM no Brooklyn, moro em São Miguel Paulista. Então, tipo, levava três Perto da horas e Vila meia. Olímpia, né? A ULM aqui da Vila Era, Olímpia. era no Brooklyn. Era, uma, Ah, eu sei onde é. era Eu numa prestei escola lá, só lá. não passei. Hã? Eu cheguei a Cortou prestar aqui. lá, mas eu não passei no teste. Cara, eu prestei, eu acho que 4 vezes pra passar, assim. Ah, eu E, tentei uma. e aí na última vez, na vez que eu entrei, tipo, eu passei, tipo, em primeiro. Foi um negócio muito legal, Uau, assim. que Mas que legal. na verdade, foi, tipo, esforço, não desistir e tentar de novo, né? E eu me lembro e parece que eles só me selecionaram nessa parada, tipo, só eu entrei, assim, foi muito Uau, diferente, assim, né? Foi legal, hein? maravilhoso. Então, o esforço faz parte do crescimento em tudo, né? Sim, é. Persistência, né, meu? Resiliência. Com certeza. É isso aí. E aí você continua, você também é produtor, né? Exato. Né? E aí Continua produzindo. desde o do ano de, acho que 2012, não, 2010, um pouco antes, né? Eu comecei a tocar com um cantor, Rodrigo Soeiro, né? E ele me chamou para ajudar ele a produzir o disco que foi chamado de
Inexplicável, Amor Inexplicável, que é um DVD e um disco que tem Creio que Tu És a Cura, Eu Me Rendo, né? Então trabalhei tudo naqueles arranjos lá, a gente ficava fazendo laboratório, Nossa, que e legal. ali eu já produzia, né? Mas ali foi um começo mais concreto de produção ali, desde aquele tempo então, né? Venho produzindo e trabalhando muito com os cantores, principalmente cantores que estão iniciando a trajetória, o que é uma paixão minha, porque eu acho que uma coisa muito legal é de você extrair a identidade do cantor, né? O que ele tem para agregar, o que está dentro dele, qual é a arte dele, né? Eu falo assim, o que seria do Quincy Jones se não fosse o Michael Jackson? Se o Quincy Jones fosse um produtor fechado, falar, Michael, a ideia é só minha. Você não dá ideia de arranjo nenhum. Né? O mundo perderia. Né? Então, meu foco quando eu produzo é muito isso, é de entender o artista, qual é a linha dele, qual é o som que ele pode produzir, que ele gosta, que é o melhor para ele, né, de fazer um trabalho aí de pré-produção legal, de ter bastante tempo de preparo. Eu gosto muito de caminhar nessa onda, de ouvir muito, né, onde o cantor quer chegar, que tipo de instrumento ele gosta, quais são as referências dele. Eu gosto muito de trabalhar nessa onda aí de produção. Definir uma identidade pro artista. Exatamente. Muito bacana. Aí, fora toda essa atuação aí, você também é pastor. Eu ajudo a pastorear uma igreja em São Paulo, chamada Igreja Ebenezer São Paulo, né, que é a igreja onde meu pai era pastor. Meu pai faleceu em 2010, né, e a gente continua ali, né, o ministério que ele começou, né, e desde novo, assim, sempre toquei na igreja. Aí lá com uns 20, 21, 22, comecei a ministrar a palavra também, né, uma coisa que foi muito importante para mim. Fui em vários projetos missionários, já fiquei quase 30 dias na Amazônia lá, interior do Piauí, do Maranhão, bastante projeto missionário nesse sentido, né? E é uma coisa que eu acredito e amo, assim, né? O poder do evangelho de tornar as pessoas melhores, de transformar o ser humano, né? Então acho que isso é muito especial. E aí a gente concilia, né, com esse sacerdócio aí, né? Que é uma grande responsabilidade, né? Legal, legal. O trio é lá da igreja, não? Não, não, o trio são músicos que eu conheci na estrada. Tá certo. Muito bem. Meu velho, leva a gente aí para uma reflexão aí do que você está vendo dessa quarentena. Como você acha que nós vamos sair, não sair da quarentena, mas como que a gente vai sair dessa fase, como pessoas, né? Porque eu já vi duas linhas. Não, a gente vai sair muito melhores. Nós vamos dar mais valor ao abraço, nós vamos dar mais valor, né, ao estar junto. E já vi o outro lado de pessoas falando assim, não, nós vamos sair muito mais egoístas do que já somos, né? De tá tipo, meu, deixa eu guardar o que é meu, porque senão vai acabar. E aí você vê essas insanidades das pessoas limpando as prateleiras do mercado, estocando. Eu, tipo, meu, faz a tua correria aí que eu tô garantindo o meu. O que que você acha de Cara, tudo isso, cara? assim, ninguém pode prever o futuro, por mais profeta que seja. Então, quem fala que o mundo vai acabar, ele pode estar errado, ele pode estar certo. Quem fala que depois que isso aqui vai passar rapidinho, vai ter o maior tempo de prosperidade da história, tem muita chance de errar porque a economia está quebrada, empresas quebraram, pararam. Não tem como voltar melhor do que estava quando começou. Em nível mundial, né? Global. Nível mundial. E biblicamente, né, você analisa o cenário, e o cenário para a volta de Jesus é um cenário de caos, é um cenário, né, para o anticristo chegar, ele precisa estar o caos do mundo, a quebra da economia, o governo mundial, e a gente vê que isso precisa que o caos aconteça. Então esse é um fator que a gente não sabe, ninguém pode prever exatamente que período da história da humanidade a gente está, né? Mas falando assim do lado pessoal, né, do lado humano,
Eu penso que essa quarentena pode servir para a maioria das pessoas, para que elas possam entender que a vida vale mais do que tudo, que o maior tesouro da vida são os relacionamentos, as pessoas e não as coisas, né? Então, porque é isso que a gente tem agora, é a conversa, é a mãe, o pai, o irmão, a esposa em casa, né? Então, eu acho que valorizar os relacionamentos é uma coisa que muitas pessoas podem aprender com isso. Poxa, que falta faz estar com um amigo, que falta faz, né, aquele encontro que eu tinha com aquela pessoa, que falta faz ter isso. Então, eu acho que a gente pode valorizar aquilo que a gente não valorizava, né, como uma simples liberdade de ir num cinema, de ir numa igreja, né, de fazer um exercício na rua, né? Então, eu acho que tudo que a gente perde, a gente começa a refletir o quanto aquilo vale para nós, né? Então, se antes dessa quarentena a gente pensou assim, nossa, minha vida tá ruim, tá tudo difícil, hoje o sentimento, nossa, como eu queria que voltasse do ponto onde estava maravilhoso, e eu não sabia. Aquele ditado, eu era feliz e não sabia. Então, eu Verdade. acho que toda crise é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade né, de você aprender, e quem for sensível e ensinável vai aprender muito com esse período. Nunca mais vai ser o mesmo. Agora, a gente sabe que outras pessoas são levadas pelo egoísmo, pelo desespero, e vão se tornar pessoas piores. Na verdade, já são, né? Acho que Bom, já tá lá, né? quem tá hoje numa situação privilegiada e só guarda, não ajuda ninguém, só retém, então essa pessoa, a crise só está revelando quem ela é de verdade. Verdade, verdade. Boa reflexão. Muito bem. Consegue fazer um som aí pra gente? Não? Cara, tá desligado as coisas aqui, mano. Ah, é? Não, tranquilo. Mas Beleza. eu vou pegar aqui, vou cantar um trechinho de uma música, então, que eu gosto bastante. Uma Legal. música minha que eu fiz um tempinho atrás. Isso aí, galera. Felipe, Felipe Prados, tem o Pires, a Anne tá aí, Giovanni também é guitarrista, Silvio, Karine, legal. Pedro, Wesley. Isso aí, galera. Quem tá nos Vou cantar o ouvindo aí, refrão aqui, do. manda ver. A vida me faz refletir. Por que será que eu nasci? Tantos caminhos a seguir. O que será que eu vou decidir? Às vezes penso em desistir, deixar meus sonhos para trás. Aí me lembro que Jesus morreu na cruz só para me salvar. Me salvar. Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus me libertou. Agora já sei o que eu farei. Minha cruz eu levarei. Aê,
Boa, sensacional. Bom, manda uma do Steve Ray Vaughan aí pra nós, meu. Cara, deixa eu ver se sai aqui alguma coisa. Eu gosto muito daquela introdução do. Aqui, desligado é mais difícil. Tem uma introdução do Little Wing, né? Que eu acho legal demais. Aqui, ó. É isso aí. Show de bola, sensacional. Você usa. Corda o quê? 010, 09? Cara, aqui tá 010. Eu troquei pra 010 nesse extrato esse ano, mas eu sempre usei 011, né? 011, Pesadona. pesadona. Quando eu tocava jazz, eu usava 013. Nossa, na guitarra? 013 lisa, né? Aí, depois, o blues, né? Quando você vai estudar mais o blues tradicional, tem muito vibrato. E, cara, fica muito pesado. Então, o Steve Ray Vaughan, por exemplo, ele usava 013, mas eles usavam meio tom abaixo, né? Tem vários guitarristas que usam 11, mas tocam meio tom abaixo, outros não, enfim. Mas aí eu tô experimentando o 10. Eu tenho uma Les Paul também, tá 011 na Les Paul, mas aqui tá 10. Mas a sua afinação standard. Aqui tá afinação normal. Tá na Les Afinação Paul também ou você dropa ela? também. Afinação normal também. Muito bem. Meu velho, a gente tem 5 minutos. Me fala aí dos seus projetos, faz aquele merchan, chama pro seu canal. Dá Cara, meu tempo? projeto, né? Então, tô fazendo essa semana do blues, né? Quem gostar de guitarra, entra lá, vai ser um prazer receber vocês. Vou lançar minha música nova, Mais Amor, Isso por as favor. pessoas entram pelo Telegram, é isso? Exatamente, o conteúdo tá lá no Telegram, né? Então entra no link, totalmente gratuito, né? E vou lançar minha música dia 15 de maio também. E quem quiser também aprender guitarra comigo, vou lançar semana que vem um curso sobre blues, né? Um curso online aí, bastante fundamentado com 8 módulos sobre guitarra blues. E esses são os Esse não é projetos. gratuito, né? Não, esse vai ser um projeto que tem um custo, porque são mais de 30 aulas, tem um material de apoio com mais de 150 páginas, tem todo hospedado numa plataforma, gravado com 3 câmeras, Que é um legal, curso bem bacana, completo, assim. Mas é sensacional. isso. Esses são E os aí, seu projetos canal do YouTube, de como que o povo agora. te encontra? Cara, Lucas Oliveira, guitarra, Lucas Oliveira, trio, acha fácil, no meu Instagram tem o link disso tudo aí também, né? O canal mais fácil aí de encontrar. E entra lá, tem muita música no Spotify, no Deezer, no YouTube, tem muita coisa bacana. Sensacional. Lucas, a gente está terminando. Te agradeço aí pelo teu tempo. Cara, obrigado pelo Super convite aí. bate-papo. Desculpa a Imagina, correria. imagina, que isso. Tá todo mundo, né? Mas valeu demais mesmo. Que Deus continue aí te abençoando, te usando Amém. nas suas funções, na igreja, na música, nas ondas sonoras aí da sua guitarra. Muitas vidas possam ser tocadas, né? Em nome de Jesus. Amém. E vamos ver se a gente consegue passar dessa e quem sabe tomar um café junto, tá Com bom? certeza. Bom, galera Valeu, aí mano. que assistiu, agradeço todo mundo. Quem quiser me conhecer melhor, Everson Fer, também tem um trabalho autoral lançado, disponível em todas as plataformas digitais, no YouTube Everson Fer, e tamo junto. Deus abençoe. Grande Valeu, abraço. mano. Sucesso, Falou. mano. Valeu. Tchau, tchau.